pimenta. E muito bem editado. Então, vamos lá, vamos para o capítulo 4, a afirmação, o desejo, a tristeza. Como não podia deixar de ser, ele nos introduz a mais um personagem, que acho que a primeira pensadora, né, que aparece nas discussões dele, que é Simone Weil. Eu tenho pouca leitura da Simone Weil, para não dizer nenhuma. Eu comprei alguns livros dela. Eu já entrei em contato com o livro dela, que é sobre a supressão dos partidos políticos. É um livro curioso. Ela é uma militante política, lutou contra os nazistas, e morreu muito cedo. E ela e a presença dela nesse texto segue um pouco a discussão que ele tem com Pascal, que é uma certa maneira de lidar com a teologia, uma certa maneira de lidar com Deus, em que a diferença entre crer e não crer se torna, digamos assim, esmaecida, né? Se torna menos pronunciada. Né? Crer e não crer deixa de ser o problema. Né? Nós vimos isso com relação ao Pascal, a noção do Deus escondido, né? Que no Pascal é muito interessante, e gera uma abertura no que diz respeito ao mistério, à incognoscibilidade muito forte, né? É uma espécie de com relação ao outro, uma espécie de impossibilidade de exauri-lo. E na Simone Weil, Deus aparece de uma maneira diferente, a gente vai ver aqui, e com resultados aparentemente semelhantes ao que acontece no Pascal. E aí lembrar a vocês que o interesse me parece pelo menos, o interesse do Blanchot com relação à teologia é justamente esse, perceber quando que uma certa vocação teológica de certa maneira, desarma o risco do dogmatismo, né? Desarma a bomba dogmática, por assim dizer, e num certo sentido, coloca o pensamento nesse estado de abertura ao outro que o Blanchot procura. Né? Ele segue com o pensamento da Simone Weil até um certo ponto, depois ele se altera e começa a questões que o pensamento da Simone Weil remete a ele. Então, pela maneira pela qual ele costura a partir do ponto dele, eu acho que a gente não vai ter maior problema mesmo sem uma leitura mais profunda da Simone Weil, muito embora parece super interessante, e ao mesmo tempo parece um pensamento que tem uma teologia curiosa, interessante, uma teologia aparentemente não inteiramente dogmática, e no outro lado tem um pensamento político libertário, que também é bem interessante. Então vamos lá. Isso tá gelado, César? Não tá quente. Caraca. Mas o barato disso não é para... Mas você tá no ar-condicionado, pelo menos. Sim. Não tô, mas o barato disso não é para refrescar. O barato disso é o estímulo, né? Tem muita cafeína, então dá uma ondinha, assim, sabe? Você fica meio ligadão. Se eu começar a falar rápido demais, é isso.
e as pupilas dilatarem e eu começar a falar rápido demais, é o chimarrão. A Coca-Cola chorando na geladeira agora. Eu tô sem Coca-Cola, senão eu estaria tomando Coca-Cola. Que é muito mais fácil, né? Isso dá um trabalho danado de fazer, tem que botar erva, botar água. É uma mão de obra danada. Coca-Cola, né, já vem pronta da natureza, né? Deus já fez pronta, então é muito mais fácil. Vou abrir aqui o nosso arquivo com a tradução, para não ter que traduzir canhestramente. Vamos lá. Tem que ler com sotaque de português. Mas essa edição não é de Portugal, é? Acho que é, hein? É? Vamos lá. Primeiro período. Vamos lá. Eu já pulei, eu já vou bem para frente. Na primeira, segunda, terceira estrela. Na terceira estrelinha aqui do capítulo. Eu não sei se o Marcelo, você tem o texto? Depois eu vou te mandar, caso você não tenha. Depois eu te mando. Ou se alguém puder mandar, se você quiser, Marcelo, põe o seu e-mail aqui no chat, que algum desses bondosos senhores aqui da sala manda para você por e-mail, para você poder acompanhar. A gente conseguiu uma edição em português. Eu estou lendo a edição francesa e estou lendo aqui em português para traduzir, para pegar a tradução. Então, a primeira nota que eu fiz foi essa aqui. O Maurício mandou, inclusive, o link. Pronto. É por essa razão que o ateu está mais perto de Deus do que o crente. Um texto que ele diz isso. É por essa razão que o ateu está mais perto de Deus do que o crente. O ateu não crê em Deus. É o primeiro grau da verdade, com a condição de que ele não crê em nenhuma espécie de deuses. Se assim é, se ele não é de modo algum idólatra, ele crerá absolutamente em Deus, mesmo ignorando, e pela graça pura dessa ignorância, não crer em Deus, nada saber de Deus, e só amar em Deus a sua ausência, a fim de que o amor, sendo em nós, renuncie ao próprio Deus, seja amor absolutamente puro e seja esse vazio que é plenitude. Dá para perceber o tom pascalino, né? O pascaliano da afirmação. Porque o ateísmo, esse tipo de ateísmo, né? Que no fim acaba sendo uma espécie de posição neutra, né? Uma posição de juízo suspenso, não ateísmo no sentido convencional, né? Um ateísmo no sentido calibrado aqui pelo texto. Esse tipo de ateísmo coloca uma espécie de disponibilidade com relação ao acontecimento, né? Uma espécie de abertura com relação ao acontecimento. E que isso se aproxima, na possível hipótese de existir um Deus, isso aproxima de Deus mais do que a pura atitude de buscar crer nele, né? A ideia de crer numa determinada proposição, num determinado predicado no que diz respeito a Deus. De certa maneira, parece que funciona na Simone Weil da mesma maneira que funciona no Pascal no que diz respeito a um Deus oculto, um Deus escondido, né? Então não se crê nem se deixa de crer, mas eventualmente alguma coisa de escondido se mostra, alguma coisa de oculto aparece.
Eu acho que essa lógica tem um benefício para interpretação política muito forte e interessante, e eu vou mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Seguindo para frente, tem um parágrafo que ele fala do movimento para o outro. Ele diz assim, quando Simone Weil fala de bem, como de uma certeza, essa certeza é demasiado alta e certa para ser objeto de fé. Está fora da fé, como está acima de tudo. Nada nesse ponto a fará ceder. Porém, quanto mais a ideia do bem é uma alta certeza, certeza apenas nesse ponto de altura extrema em que é inacessível, mais se impõe essa outra ideia de que não temos nenhuma relação com o bem, nem nenhuma esperança de um dia aproximarmos-nos dele. Um eterno desespero deveria ser o preço dessa certeza da certeza. Eu acho que esse momento nos coloca em direção para uma atitude filosófica que é comum, que é incomum, na verdade, uma atitude filosófica que é incomum, que é a atitude criativa, alguma coisa que o Schopenhauer, no Mundo como Vontade, como Representação, chama de amabilis insania, uma espécie de loucura amável, que concerne a uma espécie de convicção, na verdade, mais do que uma convicção, uma espécie de evidência, que aquele que cria um pensamento, cria até mesmo um sistema, que cria uma exposição, se sente, digamos assim, atraído por alguma coisa, sem sequer pestanejar acerca da possibilidade de falsidade dessa coisa que persegue. Ainda que esse pensamento completo, feito, digamos assim, publicado, ele possa exercer um efeito de admiração dogmática, né, em quem o lê, de maneira a lidar com ele de forma doutrinária, a ponto de repeti-lo, não no que diz respeito ao ânimo criativo, mas no que diz respeito à proposição feita, né, ao pensamento estabelecido, ainda que isso possa ter um efeito, digamos assim, de fascinação dogmática forte, o que me parece que o Blanchot diz é que, do ponto de vista da atividade criadora, isso não é digamos assim, nem dogmático nem não dogmático, né? Isso está numa espécie de estado neutro-criativo, né? Em que diferentes tipos de criatividade se movem de maneiras específicas, né? Então, ao mesmo tempo que há uma criatividade hesitante, descritiva, que não parte da evidência para escrever, ou para se pronunciar, para falar, isso não quer dizer que acompanhar um pensamento que se forma, ou acompanhar a leitura de um pensamento como um pensamento que se forma, né, como quem lê Hegel, como quem lê Schopenhauer, como um pensamento que se forma, que essa leitura não tem a razão de encontrar ali não um pensamento dogmático, mas um pensamento vívido, né? E isso digamos que eu acho que é um elemento que faz parte da literatura cética, de modo geral, e que pode ser descrito, classificado como uma admiração que o cético ou os céticos têm com relação à invenção, a despeito do fato de algumas características formais dela poderem fazer depender que o resultado será um resultado de fascinação dogmática, né, ou de fascinação cujos efeitos são efeitos dogmáticos, né? Então, antes do efeito dogmático de um pensamento, está o fato de que o pensamento é uma matéria, uma nervura viva no que diz respeito à atitude criativa,
E é nesse sentido que me parece que ele coloca o bem na Simone Weil. Né? Simone Weil tem evidência do bem. E tendo a evidência do bem, ela escreve tentando dar forma a esse bem que para ela aparece de maneira evidente. Né? E essa enunciação, evidentemente, se pode lidar com ela de forma dogmática, mas também pode se lidar com ela como alguém que está num estado de criação em que a dúvida não tem lugar. Esse é o ponto. Né? Existem certos estados criativos em que essa amabilis insânia, essa loucura amável, ela não dá lugar para a dúvida, e o elemento problemático não é a atividade criadora, mas o elemento problemático talvez seja o fato de que essa atividade criadora é tomada de uma forma doutrinária, de uma forma repetitiva, identitária no que diz respeito às proposições. O que poderia se dizer, pensando assim na história do pensamento e na história dos efeitos mais tristes do pensamento sobre a história, é de que, por vezes, os pensadores conseguem, pelo menos não no investimento que tem sobre a própria obra, mas quando olham a história do pensamento de maneira topológica, de cima, eles conseguem depreender que determinadas formas de fazer possuem resultados, digamos assim, prioritariamente dogmáticos, né? Prioritariamente estratificados. Né? De tal forma que nós poderíamos pensar que os pensadores poderiam, de alguma forma, neutralizar esse efeito dogmático sobre a humanidade se eles assumissem estratégias diferentes. Mas a mesma coisa pode ser dita que talvez uma estratégia diferente, uma forma diferente, matasse a capacidade criativa, né? A capacidade de dizer, de seguir aquilo que para quem está de fora aparece como intuição e que aparece como evidência para quem está de dentro, né? E aí, será que nós poderíamos dizer isso? Que Rousseau deveria ter se expressado de outra forma, sabendo que talvez expressar-se de uma outra forma seja a modificação da capacidade criativa de Rousseau, né? Então, me parece que o tratamento, nesse caso, tratamento cético, nesse caso, não recai sobre o pensador, mas recai sobre os leitores, né? Recai sobre a recepção. Né? Evidentemente que existe momentos em que nós podemos tomar um pensamento como digamos assim, doente acerca das suas próprias convicções, mas isso não quer dizer que o elemento problemático seja sempre a lida, digamos assim, insana com a própria intuição. Né? Por vezes, o elemento problemático está na maneira como se lê, né? E a terapia cética, ela recai sobre, digamos, mais sobre o público leitor, num certo sentido, do que sobre o esforço criativo, né? Não sei se fica claro para vocês isso. Pelo menos eu acho que o Blanchot está indo nessa direção. E aí, seguindo o texto, ele diz assim, no parágrafo seguinte: após meses de trevas interiores, ela teve repentinamente e para sempre a certeza de que, mesmo se as faculdades são nulas, aquele que deseja com pureza bens puros, verdade, virtude, beleza, esses bens são concedidos. Dessa nova certeza ela não se afastou mais, e é a fé para ela, que cada um de meus pensamentos pelos quais o bem me aproxime do bem, eis um objeto de fé. Só pela fé posso ter essa experiência. Isso é interessante, porque nos coloca na leitura diante de um impasse, né? E um impasse sadio, interessante, provocador. Porque nós sabemos que isso é, do ponto de vista estrito, falso, né? Que não existe uma relação estrita
entre o desejo de bem e a obtenção do bem, percebe? Do ponto de vista lógico, do ponto de vista factual, desejar o bem e ter o bem são relações sem causalidade, sem vínculo estrito, né? Da mesma maneira que desejar o bem para os outros não quer dizer que o bem aconteça, né? Os acontecimentos históricos, eles podem ser afetados pelo desejo, mas não são controlados pelo desejo, e muito menos são controlados pelo desejo individual, né? Mas no que diz respeito à fabricação de uma obra, à escritura de uma obra, a lida com uma imagem, com um conceito, com uma ideia, esse enunciado, ele assume inteligibilidade, ele assume clareza, né? Porque existe um efeito criador específico quando eu me convenço e escrevo a partir desse convencimento, sabendo que esse convencimento não pode ser tomado como absoluto, mas escrevo a partir, não pode ser tomado como absoluto pelos outros, né? Recomenda-se, mas em que esse convencimento, esse sentimento de absoluto, no momento em que se escreve, é o que serve de propulsão íntima para que um efeito expressivo aconteça, né? Que se possa dar a entender o tipo de bem sobre o qual se fala, né? Que é um bem, pode parecer contraditório falar assim, mas um bem radical, né? A busca de um bem radical. E, num certo sentido, isso assume uma força de influência, talvez, uma força de efeito maior, por exemplo, do que a hipótese, né? Se eu penso, por exemplo, em termos de hipótese, se eu penso, por exemplo, em imperativo categórico. O imperativo categórico, por mais que ele tenha um efeito mecânico sobre a historicidade, no caso de praticado e assumido, o efeito de convicção do bem do imperativo categórico é um efeito de convicção formal, né? E sobre um espírito, digamos assim, não dogmático, um espírito cético, se é que eu posso dizer dessa forma, esse efeito de absoluto, ele dá a entender a radicalidade do bem sobre o qual a Simone Weil quer dizer, né? Quer falar. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, mas é nesse sentido que eu acho que o Blanchot valoriza a obra da Simone Weil e a intensidade da convicção dela, da mesma maneira que ele valoriza um tipo de convicção que está presente também na obra do Pascal, e que são tipos de convicção que estão tão radicais, no certo sentido, que deixam de ser dogmáticos. Percebe? Um tipo de convicção radical que ela é tão extrema na sua postulação, ela é tão extrema na sua vontade de efeito, ela é tão extrema na sua capacidade expressiva, que ela transborda o âmbito da proposição dogmática, né? Ela é uma espécie de extra-ser. Diga, Pedro. Volta essa parte aí, a parte do Kant, eu não entendi direito, não. Eu quis dizer o seguinte, quando se faz uma recomendação moral de como as pessoas devem se conduzir, essa recomendação moral, ela tem um efeito expressivo, tem um efeito tem um efeito sobre as pessoas que é um efeito comedido, né? um efeito prudencial, digamos assim. E dependendo sobre o que se fala, pode-se almejar alguma coisa maior do que o efeito prudencial. E o imperativo categórico, ele é uma formulação do Kant que traz para o âmbito da proposição, o âmbito da linguagem, um desejo de bem absoluto, né? Em que uma das formulações, que está lá na fundamentação da metafísica dos costumes, é o tal do age como se a sua ação pudesse se tornar uma lei para toda a humanidade. Ou seja, é uma percepção universal com efeito de provocação para e passo do universal, uma espécie de progressão universal a partir de uma recomendação
alguma coisa que pode funcionar como recomendação moral. O efeito desse desejo de bem kantiano, por exemplo, é um efeito comedido, né? Percebe? A identificação com o bem, por mais que é difícil duvidar de alguém que tem uma identificação com o bem maior do que a do Kant, mas ela soa pouco crível, né? Do ponto de vista da paixão pelo bem, do apaixonamento pelo bem. Comparativamente, como se nós lêssemos a crença em Deus num racionalista, alguém que demonstra a necessidade da crença em Deus, e nós víssemos a crença em Deus de alguém que é apaixonado por Deus, por exemplo. E nesse sentido, a Simone Weil é apaixonada pelo bem. E ela se expressar apaixonadamente pelo bem tem um efeito de comensurabilidade do bem e ao mesmo tempo, um efeito de transbordamento do bem que uma proposição prudencial não teria, não seria capaz de realizar. Então, o principal malefício não é propriamente se expressar dessa forma, tal como o Pascal lidando com o Deus escondido, ou Simone Weil convencida de que há um bem absoluto. De que o elemento negativo diante disso é tomarmos esses enunciados como passíveis de serem reproduzidos do ponto de vista doutrinário. Né? Esse é o grande mal, me parece. A terapia cética não cairia sobre a percepção da evidência da Simone Weil, mas ela recairia sobre o leitor, né? Tomar a Simone Weil tal como eu pudesse transformar o enunciado dela num enunciado que me autoriza a verificar a presença do bem absoluto diante dos eventos, diante dos acontecimentos. Percebe? O problema não é o enunciado, o problema é a doutrina que se depreende do enunciado e o efeito nas pessoas que tomam essa doutrina como um dogma, é isso? Esse é o ponto. E ao mesmo tempo, uma valorização, eu acho que esse é o ponto desse capítulo do Blanchot, uma valorização de que expressar-se como que tomado por um efeito de evidência não é dogmático em si próprio. Né? É uma maneira de se expressar em que a problemática do dogmatismo ela é neutralizada. Esse é o ponto. É pena que o Vitor não está aqui, mas é como se nós pudéssemos dizer que a maneira como Rousseau se expressa está para além dos limites do dogmatismo. Porque o dogmatismo ele envolve um certo tipo de brandura a ponto de ser tomada como passível de ser reproduzida dogmaticamente. E a postura de Rousseau é uma postura, quando Rousseau é bem lido, ou Simone Weil é bem lido, é uma postura impossível. Percebe? O grande efeito não é a realidade daquilo com relação ao que ele se reporta. Mas a grande importância do texto é a capacidade de dar a entender, de dar a sentir a existência de um ente. Que ente é esse? A bondade absoluta. Percebe? Não sei se eu me fiz entender, mas é menos sobre segui-lo, é menos sobre seguir Rousseau, menos sobre seguir Simone Weil, e mais sobre a percepção de que para alguém foi possível dar a entender a existência do bem absoluto. Percebe? E isso tem uma importância do ponto de vista factual, que é o efeito que esse tipo de enunciado produz, é o efeito positivo, quando positivo, que esse tipo de enunciado produz, e o fato de que esse enunciado, ele transborda os limites do dogmatismo. É como se ele fosse tão dogmático, que nem dogmático ele é mais. Percebe? Enquanto você fala, César, eu me lembro assim do Nietzsche, né, aquela coisa toda da vontade de poder e do estatuto disso no Nietzsche, né?
que muitos intérpretes levam para o dogmatismo, né? Para uma derradeira metafísica ou algo do tipo. E claro que o próprio Nietzsche, e aí tentando aqui comparar, né? Eu acho que o próprio Nietzsche dá aso para esse tipo de interpretação, quando ele fala disso talvez com um patos, com uma afirmação desse tipo aqui, dessa natureza que o Blanchot está falando, né? Como uma forma de evidência, né? Em alguns momentos. Só que aí tem outros, né, que ele retira isso, né? Tem até um fragmento, que se eu não me engano, que ele depois de 300 outros fragmentos falando o que é vontade de poder, ele fala, não existe vontade. Como se fosse para tomar de volta aquela apreensão mais dogmática daquilo que ele está falando, né? Mas o efeito, né, que é o que você está falando aí, é que é preciso ficar. E aí esse efeito, na verdade, tem mais um tom existencial, assim, no Nietzsche, talvez, um tom mais ético do que um tom metafísico, né, mais completo, assim, como se quisesse dar uma palavra final sobre a vida, sobre tudo, né? Ele é mais, eu lembrei desse aspecto quando você falou do seguir, né? Porque é menos um seguir a ideia da vontade de poder, a doutrina da vontade de poder. É menos um. E eu lembrei de outro fragmento que é bem mais ético, né? Que ele brinca com aquele vademecum, né? E ele fala, em vez de vademecum, vadetecum, né? É meio que ficar com esse efeito, né? Que é um efeito mais de afirmativo, só que com todas as particularidades, com todas as singularidades que cabem a cada um, a cada momento, a cada situação, né? Eu lembrei um pouco dele. Eu acho que ele também tem um falar e um pensar assim com esse tom de afirmação e que às vezes parece demasiado dogmático e tal, mas pode também ser lido de outra maneira, né? Talvez dessa que o Blanchot está lendo a Vaio. Seria assim, o sentir a intuição do outro? Ou não? Eu acho que sim, eu acho que num certo sentido tem a ver com sentir a gravidade que aquela percepção tem para o outro. E a partir do momento em que se sente a gravidade que aquela percepção tem para o outro, percebe-se a extrapolação dos limites daquela proposição. Percebe? Então, quando eu digo o bem é quando eu consigo dar a entender no texto ou na fala que há o bem absoluto, percebe? E você sente, pela construção das frases, pela construção do texto, que existe algo de insano nessa percepção, algo de extrapolador nessa percepção, é o ponto de que eu não estou querendo dizer apenas isso. Eu estou querendo dizer isso e algo a mais. Esse é o ponto. Percebe? Só que é isso que a gente está conversando. E essa maneira de dizer, ela é cheia de problemas, ela é repleta de problemas. Porque a história do pensamento, a história dos efeitos dos enunciados, ela é copiosa em exemplos em que essa maneira de dizer é capturada para os objetivos mais baixos, né? Os objetivos, talvez os dois exemplos mais comuns sejam justamente a filosofia do Rousseau e a filosofia do Nietzsche, né, que são filosofias, em certo sentido, passíveis de capturação. Esse efeito de evidência é passível de uma forte capturação para os objetivos mais deletérios. Então, uma primeira percepção cética desse tipo de problema nos levaria a pensar que não se deve pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Porque pensar assim pode produzir isso, né?
E aí existe um grande esforço, cético, inclusive, de neutralizar a possibilidade dessa captura. Mas o que o Blanchot está querendo de neutralizar a possibilidade de ser capturado dessa forma, né? De escrever de tal maneira que possa ser capturado dessa forma. Mas o que o Blanchot está dizendo, me parece, é que existe um valor nessa maneira de se expressar e que não se deve tomar essa maneira de se expressar como completamente problemática, porque essa maneira de se expressar, ela está para além do dogmatismo, percebe? Ela não está aquém, ela está para além. Ou seja, tomá-la como enunciado dogmático não é que não possa e nunca vai ser o que sempre quando as pessoas se pronunciam a partir de um evento de evidência, elas estejam para além do dogmático. Mas que, por vezes, se expressar de tal maneira a dar a entender que se está sendo movido por um efeito de evidência é tão radical que possui um efeito extra-dogmático, percebe? É como se esse enunciado precisasse ser lido como alguém que se move a partir de uma evidência, como alguém que se move dando um significado complementar à frase, né, ao texto, mas que, justamente pela sua radicalidade, não faz sentido pensá-lo enquanto alguma coisa que possa ser seguida. Esse é o ponto. Né? Ou seja, não faz sentido pensá-lo como se ele pudesse ter um efeito de doutrina. Esse é o ponto. O efeito dele é um efeito de extrapolação da linguagem. Ou seja, de tomar o fato de que nem sempre a linguagem cabe para dizer a radicalidade daquilo que se quer dizer com ela. E quando isso acontece, é um pouco o que o Blanchot faz, me parece, valorizando a Simone Weil, isso deve ser seguido. Né? Se busca falar, se é movido por efeito de evidência para falar, isso não quer dizer que a evidência seja verdadeira, mas que essa força deve ser utilizada no texto, deve ser utilizada na fala, porque essa força extrapola o limite da captura do enunciado dogmático. E quando é capturado dogmaticamente, me parece, porque está sendo lido de maneira menor. E essa maneira menor não é culpa do pensamento ou da linguagem, é culpa da minoridade, é culpa de quem tem vontade de doutrina. Né? Porque, ao mesmo tempo que nós poderíamos dizer, existe uma maneira de se expressar tal como se possa neutralizar a captura dogmática do enunciado. Mas pode ser que não haja enunciado completamente, digamos, imune à captura, né? Mesmo Montaigne, talvez ninguém se expressa ceticamente tão bem quanto Montaigne. Mesmo Montaigne, eu já vi texto de autoajuda com Montaigne, você captura um ou dois enunciados do Montaigne, tira o contexto e transforma numa pílula de felicidade. Né? Quando o Montaigne está preocupado com felicidade, não está preocupado com a tristeza, não está preocupado, sabe, em defender um determinado estado de espírito, percebe? Ele não está aqui para... Ele não escreveu para isso, ele não falou para isso. Né? Então, se não existe garantia de enunciado que não seja capturável, existe apenas uma certa garantia de dificuldade da captura, eu acho que é nesse sentido que Blanchot se autoriza a entender que, quando a Simone Weil fala, ela fala para além da vontade dogmática, percebe? Ela fala para além disso. Ela não está querendo dizer que ela tem a verdade, ela está querendo dizer que ela sentiu a verdade. E em tendo sentido a verdade, ela quer dar a entender que aquela frase que ela está dizendo é muito maior do que poderia ser o sentido literal dela, que seria o sentido de propriedade. Eu tenho a verdade e manifestei a verdade no texto. Percebe? Não é isso. Né? Esse eu acho que é um pouco o sentido que o Blanchot está querendo dar. Diga, Pedro. Eu? Você não ia falar uma coisa?
Não, eu ia falar, no sentido de não tolir o pensamento, né? De deixar ele na sua potência máxima, na sua velocidade. Eu acho que sim, acho que você teve uma bela intuição, acho que é um pouco isso. A ideia de que é uma raridade tal no pensamento, tem uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Existe uma raridade tal no pensamento, que é tomar o outro na sua radicalidade, que não faz sentido inibi-lo. Acho que seria uma outra maneira de dizê-lo. Então, quando você vê o Nietzsche dizendo no alto das suas certezas, existe uma tal raridade de se sentir falando para além das certezas, que ele deve se expressar, digamos assim, da maneira mais forte possível. Né? Acho que esse é o ponto. Essa sua intuição amarra bem o ponto da coisa. Aí eu vou seguir mais para frente. Que é o finalzinho do parágrafo antes da estrela. Ele diz assim, então, sofremos. Então, o sofrimento e a infelicidade dividir-nos-ão de tal modo que uma parte de nós está no desamparo e, continuando a desejar o bem, tornar-se-á capaz do bem. Esse é um segundo elemento que me parece que podem ser associados a esse tipo de enunciado, que é um enunciado que produz uma espécie de desamparo positivo, né? Que é um pouco também o que acontece com Nietzsche. Né? Também acontece com Rousseau, talvez. E esse desamparo que gera movimento, né? Marcelo, página 52. Final da página 52. Da edição que vocês estão usando. O que percebem? O desamparo, ele pode ser entendido como... O Blanchot vai falar disso mais para frente, né? Ele pode produzir um estado de tristeza, né? E esse estado de tristeza, ele pode ser, digamos assim, condição para muitas coisas. Pode ser condição para uma espécie de subserviência à verdade, no sentido estrito, mas também pode ser condição para a manutenção do movimento. Então, nesse sentido, me parece que há um bom metro de observação dos efeitos morais de um determinado enunciado se há o preenchimento do desamparo com alguma coisa, né? E o que preenche o desamparo? Se não há preenchimento do desamparo, me parece que esse enunciado respeita esse princípio de contemplar a raridade do pensamento. Né? O pensamento é tão raro que o efeito de desamparo deve ser mantido. Né? No caso deve ser mantido aberto. No caso da Simone Weil, o efeito de desamparo deve ser mantido até o momento em que sejamos tornados capazes do bem. Então é possível trocar o desamparo pelo bem, mas não pode se trocar o desamparo por nenhuma outra manifestação. Então, o lugar do desamparo, acho que também pode ser explorado dentro de um argumento cético, né? Porque eu acho que a lida mais ordinária com o ceticismo é a lida da dúvida, né? É um pouco a coisa
da esgrima da dúvida, e o efeito pragmático imediato da esgrima da dúvida é o efeito do desamparo, né? É ter uma verdade e depois não ter mais. Perceber essa verdade se dissolvendo, né? Até o momento em que essa esgrima da dúvida coloca no estado de suspensão do juízo, que é um estado, digamos assim, em que o desamparo não se põe, né? A suspensão do juízo, ela ultrapassa o desamparo. O mais que se vive é desamparo, né? O mais que se vive é ter alguma coisa e ser obrigado a viver sem essa coisa que, em última instância, exercia um efeito de familiaridade, né? Que a verdade, determinadas verdades, elas exercem um efeito de familiaridade, né? E aí um efeito de interpelação do outro a partir da familiaridade que um determinado objeto verdadeiro autoriza, né? Então, em certo sentido, pensando a relação de abertura ao outro como alguma coisa necessária para o pensamento, a utilização da produção do efeito de desamparo como alguma coisa que leva à proximidade com o pensamento parece ser fortemente positiva, né? É uma espécie de provocação de um sofrimento que tem um aspecto positivo, né? Isso não quer dizer que o desamparo não possa também ser tomado como uma espécie de preâmbulo dogmático, né? Esse é o grande drama, ou se nós quisermos colocar de acordo com o vocabulário do parágrafo do capítulo passado, é a grande tragédia da dúvida, né? Preâmbulo do dogma. Como? Fala de novo. Preâmbulo do dogmático, porque o desamparo se torna tão insuportável que você passa a buscar uma resposta. Exatamente. E a atividade pensar deixa de ser alguma coisa que se faz junta para ser uma posição passiva em que se espera a verdade de alguém, né? Então, essa é a tragédia da dúvida. A dúvida, o efeito dela é destrutivo, né? E o que decorre da dúvida não é previsível, né? Então, no fim, uma terapia cética, ela não tem como prever que, diante do desamparo produzido pela dúvida, o resultado será a suspensão do juízo. O que ela pode prever é que, diante do dogma que se tornou remédio a um determinado desamparo, a atitude a ser assumida é mais dúvida, né? A ponto de que ela dissolva o próximo dogma, até o momento em que o resultado seja a suspensão do juízo. Percebe? Até o momento em que essa dualidade entre desamparo e verdade, deixe de fazer sentido. Esse é o momento em que o pensamento começa a se dar. Exatamente, a partir do momento em que a suspensão do juízo é justamente essa, a eporré. Então, esse é o momento que o pensamento começa a dar. Esse é o momento em que, ao invés de simplesmente ouvir, seguir e assumir, começa a se pensar com o outro. E aí nos leva ao primeiro livro do Blanchot, né? Ao primeiro livro da Conversa Infinita. Vamos mais para frente. E aí, na estrelinha seguinte, ele diz assim: no entanto, página 53, no entanto, mesmo na infelicidade extrema, nunca se perde todo o amor, o desejo. Pelo desejo,
podemos orientar-nos para o bem. Esse desejo aqui, quem já leu Deleuze vai perceber um efeito de familiaridade, né? Na Simone Weil e no Blanchot, o desejo não é desejo de alguma coisa, o desejo ele é intransitivo, né? O desejo ele é produtivo. Então é como se dissesse que diante do desamparo, para que o desejo não tenha capacidade de romper o desamparo e romper a facilidade do dogma, é preciso uma estratégia de mortificação do desejo. Porque o desejo por si próprio, ele é expansivo, né? Ou seja, o desejo não é subserviente a um enunciado, né? O desejo não é subserviente a uma proposição, né? A suspensão do juízo, por exemplo, ela não aplaca o desejo. Ela aplaca a vontade de agarrar, ela aplaca a vontade de enunciado, ela aplaca a vontade de verdade, a vontade de crença. Mas a dinâmica produtiva do desejo, isso a suspensão do juízo aproveita, né? Então, seguindo aqui. O desejo do bem é produtor de bem. E algumas de suas fórmulas são de uma rapidez inquietante. Logo, Deus existe, já que eu o desejo. Isso é tão certo quanto minha existência. O que ela entende por isso no entanto, em diversos textos, mais preciso. É que o desejo do bem, sendo puro, não é desejo de possuí-lo, mas apenas de desejá-lo. Percebe? É intransitivo, é desejo de desejo. É desejo de desejá-lo. Nada sei do bem, e desejo puramente demais para apropriar-me dele. Estou, portanto, cumulado por meu próprio desejo. Tenho constantemente o bem quando desejo, já que só desejo desejá-lo e não tê-lo. Dá para perceber uma espécie de eco que vulgarmente a gente acaba dizendo, uma espécie de eco meio budista, né? Em que o ter não é problemático, né? Quer dizer, o ter é o problema. Então, consolidar-se no ter se torna problemático, né? A grande questão é ultrapassar o jogo do ter e do não ter, né? E aí ela diz, no último parágrafo, ela diz, né? Ele diz, utilizando no último parágrafo. Aqui também, num tempo em que a fé e a dúvida, o pensamento e a angústia parecem intercambiar-se a tal ponto que podemos tomar indiferentemente um pelo outro. Simone Weil oferece-nos o exemplo de uma certeza que, não passando por sua pessoa e nada devendo a ela, que não é nada, mantém-se fora do alcance das incertezas, que nosso pensamento está sempre pronto a fazer renascer para subtrair-se a elas. Isso que é bem interessante. A questão não é necessariamente se mover-se pela incerteza. Acho que esse é o ponto, né? Que eu denominei de mover-se pela evidência, né? Mover-se pela evidência não é um mover-se pela incerteza. Não é problemático mover-se pela incerteza. Pode se mover pela incerteza, mas pode se mover também pela certeza. Esse é o ponto, né? O elemento problemático não é o estilo certo ou o estilo incerto. O elemento problemático é a estratificação do certo e a estratificação do incerto, né? Isso parece ser bastante sofisticado no que diz respeito à lida com as proposições, né? O problema não é a proposição, o problema não é lidar com a proposição como se ela fosse certa, nem é lidar com a proposição como se ela fosse incerta, mas é lidar com a proposição como se ela pudesse ser estratificada. Esse é o ponto. Então, nisso, tanto a certeza quanto a incerteza podem ter efeitos de desestratificação sobre a proposição. Perceberam? E, nesse sentido,
a fala pela evidência, estratificado eu utilizo aqui quase como sinônimo de dogmatismo, assumindo o dogmatismo a partir de uma metáfora meio geológica, digamos assim, em que ele é alguma coisa que se cristaliza, que se solidifica, que estratifica, né? Nesse sentido, a proposição que se torna um extrato, ela perde sua capacidade enunciativa. Oi, Gabriela. Bom, querida? Oi, César, tudo bom? Tudo bom. Vamos bem até aqui? Então vamos para frente. Capítulo, sei lá, item 2. Com certeza. O parágrafo começa com certeza, na página 56. Ele diz assim: toda certeza concentra-se aí. Há em nós alguma coisa que se deve chamar divina e pela qual nos situamos já próximos de Deus. É o movimento pelo qual nos apagamos. É o abandono daquilo que acreditamos ser, retirada fora de nós e fora de tudo, busca do vazio pelo desejo, que é como a tensão do vazio, e quando é desejo do desejo, desejo então sobrenatural, é o desejo do próprio vazio, o vazio desejador. O vazio desejante. Eu acho que aqui já existe uma indicação que serve como uma indicação metodológica, digamos assim, para lidar com o enunciado movido pela evidência, né? É o efeito de despersonalização, de dessubjetivação do eu desse enunciado, percebe? O que faz com que o enunciado movido pela evidência no Nietzsche ou no Rousseau, o Pascal menos, mas também no Pascal, ou nos momentos fideístas de Montaigne, possa ser lido de outra forma, justamente porque o eu que diz é um eu que se perde nessa fala movida pela evidência, percebe? É um eu que se desfaz no enunciado movido pela evidência. Porque se o eu se preserva, o enunciado movido pela evidência, ele se torna a convicção de alguém, né? E não o mover-se a partir de um determinado efeito de evidência, percebe? Uma coisa é ter visto algo e não sabe muito bem o que é. Pensa um pouco como Moisés, né? Moisés viu um clarão. Ele não sabe muito bem o que é. Não é todo dia que você vê um clarão. E aí, ele vai falar com as pessoas sobre o que ele viu. Não tem como Moisés virar para as pessoas e dizer: gente, foi só um clarãozinho aí, né? Eu vi uns estalinhos. Não tem como Moisés se mover dessa forma. Moisés precisa falar movido pela evidência. Ele precisa dizer: gente, eu vi um clarão. E esse clarão falou comigo, inclusive escreveu numas pedras, vieram os fogos de artifício, apareceram uns bailarinos, abriu um fosso, e de repente eu vi uma musiquinha. Não foi uma coisa qualquer. O que diferencia o enunciado de Moisés, podendo ser tomado como enunciado dogmático, ou o enunciado de Moisés como alguma coisa que, esse trecho é apócrifo, como alguma coisa que extrapola o significado do enunciado de Moisés. É a disponibilidade e despersonalização de Moisés, percebe? Se Moisés se toma como um desfazer-se Moisés, esse enunciado, ele vai para além da capacidade propositiva, para além dos limites dogmáticos do enunciado. E se Moisés se estratifica enquanto sujeito, enquanto Moisés, esse enunciado passa a ser um enunciado menor do que Moisés. Percebe? Ele passa a ser um enunciado propriedade de Moisés. Ele passa a ser o branding de Moisés. Ele passa a ser, percebe? A mensagem de Moisés. E aí, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do pensamento, o efeito do enunciado de Moisés morreu. Esse é o ponto.
Então, por que se pode levar Rousseau a sério? Porque Rousseau se desfaz ao mesmo tempo em que fala. Esse é o ponto. O enunciado de Rousseau é maior do que Rousseau. O enunciado de Rousseau ultrapassa os limites dogmáticos possíveis do enunciado de Rousseau. Deixa eu ver o que o João escreveu. Não, é que eu achei que essa brincadeira aí do apócrifo veio muito bem a calhar. Ah, porque sim. parece que a afirmação, essa afirmação que vai para além da evidência, ela acaba tendo uma reserva apócrifa, né, qualquer. Ah, sim. Ah, sim. Dá para perceber que, enquanto teóloga, os enunciados da Simone Weil são tomados por apocrifia, né? A mesma coisa Pascal, os janseístas são perseguidos, né? Os janseístas não são, digamos assim, os principais portadores do cristianismo católico, né? Você põe o cristianismo católico na mão do janseísta, o janseísta deixa cair pelos dedos. Ele vai se preocupar com a lógica, ele vai se preocupar com a relação entre as proposições, ele vai se preocupar com outras formas de pensar a existência de Deus, ele vai misturar a dinâmica patológica com a dinâmica lógica, né? Estou querendo defender os janseístas de maneira estratificada, mas o ponto é que parte do janseísmo, principalmente o janseísmo que está na mão do Pascal, ele é principalmente interessante, enquanto alguma coisa que serve de condição para o enunciado, justamente porque ele é muito pouco sólido. É muito difícil saber o que se vai se tornar, talvez esse também seja uma boa indicação, é difícil saber aquilo que se vai se tornar quando se toma aquele enunciado como sério, como forte, como passível de produção de efeitos, né? A não ser que eu caricaturize o enunciado e biografe, por assim dizer, o enunciador, a ponto de me tornar um Nietzscheano, um Rousseauiano, ou um Pascaliano, né? Em que eu transformo o enunciado numa espécie de caricatura. E aí o enunciado, ele partiu de um determinado personagem. Quando o enunciado parte de um determinado personagem estratificado, com a sua própria biografia consolidada, ele se torna uma besteira e o pensamento sai de férias. Para falar um pouco como o Wittgenstein, né? Então, essa possa ser uma medida de avaliação cética acerca da possibilidade de se levar a sério um enunciado movido pela evidência, que é o efeito de estratificação do sujeito que enuncia, né? É como se fosse necessário uma certa dose de esquizofrenia no eu que enuncia, né? De tal maneira que esse eu se dissolva, né? Esquizofrenia com aspas, né? Fez sentido para vocês? Então é nesse sentido que Rousseau não é um dogmático qualquer. Ele é mais do que um dogmático. Ao mesmo tempo, Nietzsche não é um dogmático qualquer. É muito mais do que dogmático. Porque quem é o Nietzsche que enuncia um determinado tipo de frase? Frase movida pela evidência. Percebe? Quem é o senhor do escravo da frase? Esse é o ponto. Né? Não se sabe. É uma frase sem senhor. Esse é o ponto. Uma proposição sem dono. Né? Então, o seguidor não é propriedade de um sujeito. Esse é o ponto. Vou dizendo de maneira meio psicanalítica, eu diria que a relação entre enunciador e ouvinte não se torna uma relação masoquista, né? Em que se dá uma relação de produção de sofrimento em quem ouve e administração da decifração por quem fala, né? Quem fala vai administrando o sofrimento de quem escuta, né? O autor como o administrador do sofrimento de quem o lê, né? Isso claramente não se põe no Nietzsche, claramente não se põe no Rousseau. A não ser que se tome Rousseau e Nietzsche de uma forma biográfica, fetichista, que é uma péssima leitura, né?
Com isso, eu não estou querendo dizer que Nietzsche e Rousseau são céticos, né? Mas estou querendo dizer que a maneira como eles falam em determinados momentos ultrapassa os limites do dogmático ou não dogmático, percebe? Porque é movida por esse efeito de evidência. Tem um livro muito bom de um filósofo português, que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas é sempre bom ouvir falar de filósofos novos, que já morreu, chamado Fernando Gil. Ele escreveu um livro chamado Tratado de Evidência, que me parece que pode ser muito bem lido conjugado com essa discussão do Blanchot. E é sempre bom ver um filósofo genial na nossa língua, né? E o Fernando Gil é um desses espécimes. Eu nem sei se ele escrevia em português ou se depois traduzia, mas o fato de que era português, isso já é um motivo de simpatia, né? Vamos lá. Seguindo mais para frente. Parágrafo seguinte. Diz assim: é que essa abdicação, esse consentimento amoroso a nada ser, esse ímpeto imóvel do desejo em direção a uma morte antecipada é, na profunda convicção de Simone Weil, o próprio absoluto, a certeza absoluta, ou, para falar numa linguagem mais próxima da sua, é neste mundo nosso traço comum com Deus e nossa igualdade com Ele. Deus abdicou de sua onipotência divina e esvaziou-se. Abdicando do nosso pequeno poder humano, tornamo-nos iguais a Ele em vazio. É impossível não prescindir nesse rebaixamento um grande orgulho espiritual. No parágrafo, sem ser o seguinte, próximo, já na próxima estrela, tem uma frase que me parece que decifra um pouco o sentido dessa que nós acabamos de ler, que é a concepção da Simone Weil de que a criação, o Deus, quando cria o mundo, abandona o mundo, né? E, então, a criação é o próprio ato de abandono. E esse ato de abandono pode ser entendido de duas formas. De uma forma meio rodas dos desamparados, né? Tipo pais que abandonam uma criança para serem órfãos. Mas também esse abandono pode ser lido na chave do enunciador que se dissolve, né? Que Deus, quando cria, se abandona, percebe? Deus, enquanto cria, ele se dissolve. Então, ao mesmo tempo em que Deus cria o mundo, Deus deixa de existir, esse é o ponto. Enquanto enunciador, enquanto sujeito de uma frase. Então, ao mesmo tempo em que Deus supostamente diria Fiat, Deus se dissolve no Fiat, percebe? Ao mesmo tempo que ele diz Fiat, o enunciado se dissolve no enunciado dito. O enunciador se dissolve no enunciado dito. Ranjonas? Eu nunca li Ranjonas. Mas pode ser. Eu também tenho pouca leitura, mas eu acho que tem muito a ver, já pelo que eu ouvi, tem muito a ver com esse tipo de teologia aí, que Deus se abandona na criação e é um Deus tão frágil quanto a própria criação, sei lá. Eu tenho... o Ranjonas? Não, acho que eu não tenho nenhuma... Já vi algumas citações, assim, mas eu não tenho nenhuma leitura maior do Ranjonas. Mas parece que ele é interessante, né? Quem sabe um dia, né? Aí no final do parágrafo seguinte, desse parágrafo mesmo, em que ela fala que a criação é um ato de abandono de Deus, ele diz assim, onde há mundo, há dolorosamente falta de Deus. E nesse sentido em que o desejo tem uma justificativa, né? O desejo, ele é preenchedor da falta. E, nesse sentido, lembra muito o desejo, no caso do Deleuze, porque a falta não está dentro do desejo, né? A falta está fora. Então, o desejo vai
preenchendo faltas. Ele não tem uma falta nele mesmo, né? Para frente, o parágrafo, sem ser o seguinte, o próximo, ele diz assim: a única verdade, o abandono e a renúncia. Isso é interessante, né? Como que o abandono e a renúncia são réguas interessantes da conversa, né? Porque se eu não me abandono e não renuncio, a conversa não anda. Ela se torna uma espécie de palestra, né? Eu me imponho. Então, se não há uma renúncia dupla, um abandono duplo, diga, Pedro. O desamparo é diferente do cansaço, né? São estados de espírito diferentes, não? Eu fiquei com essa dúvida, eu acabei não falando antes. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que são... É uma coisa de desejo também, né? Do desamparo. Desejo de amparo, né? Porque, assim, o cansaço, o exercício da dúvida, ele não necessariamente ele gera um sentimento de desamparo. Ou a necessidade da busca do dogma, né? Mas ele gera um cansaço. Gera uma estafa de... Eu tinha ficado com essa dúvida antes acabei falando que não tem nada exatamente a ver com o que está sendo dito agora, né? Mas eu concordo com você, e acho que a primeira observação que eu faria é que o desamparo e o cansaço, eles não podem ser tomados, me parece, como estados emocionais ou psicológicos. Eles precisam ser tomados, no caso do Blanchot, como uma espécie de condição metafísica, né? Ou seja, é a condição para que um determinado tipo de percepção, no que diz respeito a objetos metafísicos, possa ser feito, né? Então, o cansaço... O estado psicológico é mais digamos, psicossomatização desse estado metafísico, né? Uma manifestação física, né? Desse estado metafísico. E o corpo sentindo isso, isso aí. Eu entendo principalmente os estados psicológicos como exemplificações, né? A maneira de entender o cansaço enquanto condição metafísica para a conversa é olharmos para nós e entendermos o cansaço enquanto cansaço físico, cansaço emocional, né? Mas o fato de você estar cansado física ou emocionalmente não quer dizer que você pense, né? Você pode estar muito bem disposto do ponto de vista emocional e físico, estar cansado, né? Do ponto de vista metafísico. Né? Então, nesse sentido que eu entendo a maneira como você diz, é só uma observação, digamos assim, de rigor metodológico ao que diz respeito ao sentido da coisa. Mas, tendo dito isso, me parece que, no que diz respeito a esses estados, essas condições metafísicas, o cansaço e, como você bem diz, o cansaço e o desamparo são diferentes. Porque o desamparo é alguma coisa que é provocado pela dúvida, né? O cansaço não é provocado, né? O cansaço, ele, digamos assim, ele ocorre a partir de uma certa
de um certo esgotamento diante do jogo, como diz o Barthes, de querer agarrar o jogo de estar certo, uma certa vilania do jogo de estar certo, de impor a posição, né? É uma espécie de estar cansado de não estar pensando, percebe? É um esgotamento, não aguento mais não pensar, então eu preciso pensar, e pensar só se dá quando você está cansado, né? É nesse sentido. Mas o desamparo não, o desamparo ele é um estado provocado, né? Talvez o desamparo possa talvez do desamparo possa advir o cansaço, né? Talvez o desamparo possa ser uma maneira de provocar, pelo menos a possibilidade de que em algum momento o cansaço apareça. Mas o desamparo, ele é provocado, né? O desamparo é um estado posterior ao exercício da dúvida, né? A dúvida dissolve as convicções e aí ele abre um sentimento, não sentimento, mas abre o espaço para o desamparo. Exatamente. Então, que se segue. Né? Exatamente. O desamparo é esse âmbito de desespero que é provocado pelo efeito de dissolução que a dúvida exerce sobre a proposição, ou sobre o sentido da proposição, sobre a crença, ou sobre o efeito interno da proposição, que é a crença, né? Então, o desamparo é claramente provocado. Você pode pensar numa espécie de... Se você pensar, segundo uma metafísica transcendente, você pode até pensar numa espécie de desamparo constitutivo, né? Mas é difícil justificar um desamparo constitutivo que não por uma via dogmática, me parece. Mas se o desamparo não é constitutivo, o desamparo ele é provocado por alguma coisa. Existe um efeito de saciedade e completude, e a dissolução desse efeito de saciedade e completude gera um espaço que é o espaço do desespero, tá? O espaço do desamparo. E o espaço do desamparo, ele abre duas possibilidades no que diz respeito a esse caminho metafísico. A obtenção de uma nova verdade ou a suspensão do juízo. Acho que não sei se ocorre alguma outra possibilidade do desamparo. Mas acho que essa provocação que você está falando também pode dar acesso a um desamparo constitutivo, não? Eu acho que sim, porque num certo sentido, sim, e isso é problemático do ponto de vista linguístico, me parece. Porque eu acho que o livro do Adorno sobre o Kierkegaard aborda um pouco isso, né? De qual é o início do desamparo. E já se estava desamparado e se obteve a verdade e voltou-se a estar desamparado, ou não havia desamparo, constituiu-se a verdade e a partir dali, da dissolução da verdade, o desamparo aconteceu, né? Existe digamos, uma indecidibilidade nisso. E essa indecidibilidade, ela pode ser resolvida de uma maneira, de um ponto de vista arbitrário. É dizer que não há possibilidade de causar o primeiro desamparo, porque o primeiro desamparo ele vem com a própria criação, com o ser abandonado, né? Enquanto criatura, né? Mas, do outro lado, se o desamparo não é constitutivo, é como se a verdade tivesse a possibilidade de estabelecer um trauma, né? De estabelecer um vazio, né? Um primeiro impacto.
de tal maneira que isso coloca uma escolha trágica, ou pelo menos um impasse trágico. Que impasse trágico é esse? Eu me desfaço da verdade, e aí entro em contato com um desamparo que não me é constitutivo, mas me acometeu, ou passo a sentir um sofrimento que, com a verdade, eu não vou sentir. Né? Isso seria, digamos assim, a promessa perfeita da verdade. Não toque em mim, porque se toca em mim, começa o sofrimento. Né? Eu acho que a observação cética com relação a isso seria a verdade está mentindo. Né? Ela não é tão forte, ela não é tão poderosa a ponto de que ela só vá produzir sofrimento caso a dúvida mostre suas fraquezas. Porque a verdade mostra suas fraquezas no contato com outras verdades. Esse é o ponto. Né? Não existe a necessidade de que a dúvida mostre a fragilidade da verdade. Então, o principal efeito da verdade, não transcendente, né? O principal efeito da verdade é o fato de que a verdade machuca. Né? A verdade fere. E a verdade, ela inicia a possibilidade do desamparo, que não se daria sem ela. Né? Diga, João. Não, eu acho que eu concordo com isso aí que você falou. Eu acho que eu tendo a entender o desamparo como justamente essa condição constitutiva da impossibilidade de amparos ou de verdades absolutas. Nesse sentido, a própria verdade ela já fornece o desamparo, né? Como você disse aí por último. Então, é nesse sentido que eu digo constitutivo, porque isso pode tanto ser olhado de uma maneira nostálgica para uma verdade, ou de uma maneira mais cética e mais suspensa em relação a todas elas. E ao mesmo tempo seria ridículo pensar numa comunidade cética em que as pessoas são criadas sem serem agredidas pela verdade. Né? Seria uma contradição em termos. Né? Então, se, como diz o Hume, só existem duas necessidades, só existem só existem duas dinâmicas imperiosas, né? Mal formulando. Crer e respirar. Como todo mundo crê, todo mundo se machuca a partir do jogo da linguagem. Né? Então, ela não é constitutiva, mas ela é constitutiva. Né? Porque existir é ser abarroado pela verdade, ser abarroado pela verdade é se desamparar. Né? E aí a grande questão é como reagir ao desamparo. Com medo do desamparo, se fiando a uma verdadezinha frágil, ridícula, né, raquítica, ou dissolvendo a verdade tragicamente a partir da dúvida. Ou numa espécie de inexorabilidade, né? Na verdade, só há dúvida e dissolução, ou seguindo essa dinâmica mais próxima do ceticismo antigo, que é a possibilidade da suspensão do juízo. Né? A suspensão do juízo como um estado metafísico sem desamparo. O perspectivismo se torna uma espécie de suspensão do juízo desamparada, né? Nesse sentido mais moderno. Porque o efeito global é a suspensão do juízo, mas, na verdade, se está sentindo desamparo, porque está se trocando de uma perspectiva para outra. Né? Então, se pudesse somar esse movimento do perspectivismo, o efeito do movimento, da saída de perspectivas, seria a suspensão do juízo. Mas o trânsito é o desamparo, né? Eu pensei agora numa metáfora ridícula, que seria o Rio de Janeiro no verão e o ar-condicionado. Digamos que o ar-condicionado seja a suspensão do juízo. Olha que exemplo ridículo. E todos os lugares têm ar-condicionado, mas o mundo não tem ar-condicionado, o mundo é desamparo. O mundo é quente.
Então, se você está toda hora mudando para ar-condicionado, a soma é a suspensão de juízo. O mundo todo é um grande ar-condicionado. Mas, na verdade, não. Como você está sempre em trânsito, na verdade, o mundo é um calor da porra. Né? Não sei se... Desculpa pela metáfora, mas... Né? Pareceu, achei que era o caso de dizer. Vamos lá. Então, a única verdade é o abandono à renúncia. Pela renúncia, Deus criou o mundo. Pela renúncia, descriamos o mundo. Isso é interessante também, né? Desfazer a crença é descriar o mundo. Uma espécie de Nelson Goodman ao contrário. A renúncia é verdadeiramente Deus em nós. E, por intermédio dele, se transformamos o abandono passivo. O fato de ser abandonado, em abandono ativo, o fato de nós dar-nos abandonando, podemos constantemente reapoderar-nos de tudo aquilo que nos falta, e isso mais ainda por faltarmos. Por exemplo, o mundo está absolutamente privado de Deus, pois Deus, como que ausentou-se, esvaziou-se de sua divindade para que o mundo seja. Mas como nada é mais divino em Deus do que essa abdicação, tampouco nada nos torna Deus mais presente do que essa ausência, que é seu dom mais admirável e que o mundo nos representa essencialmente é. De modo que Simone Weil pode nos dizer: o mundo, enquanto totalmente vazio de Deus, é o próprio Deus. Ou ainda, o abandono que Deus nos deixa é a maneira de acariciar-nos. O tempo, que é a nossa única miséria, é o próprio contato de sua mão, é a abdicação pela qual nos faz existir. É bonito esse trecho, né? Ainda tem isso também, né? Essa maneira de dizer, a fala pela evidência, ela tem um efeito de beleza, né? Que é muito forte, né? É o efeito, o Deleuze usa uma expressão boa na lógica do sentido, o efeito de extra-ser, né? A beleza pode ser uma propriedade do ser, mas a beleza também pode ser uma espécie de efeito, né? De efeito sobre o enunciado, né? É alguma coisa que o enunciado provoca. E aí a beleza começa a fazer parte da força expressiva do enunciado. Diga, deixa eu ver, João. Mas essa parte aí flerta muito com aquela glamorização da miséria típica do cristianismo. Eu acho que se fosse ler de modo literal, acho que sim. Porque aí renúncia lembra pobreza lembra cobertor sujo lembra rodoviária, que lembra neofranciscanos, né? Tem uma versão, digamos assim, dogmática da renúncia, né? Aí renúncia quer dizer rasgar dinheiro, né? Renúncia quer dizer jogar as coisas fora, né? Mas eu acho que, pelo menos, não sei como é na Simone Weil, mas no caso do Blanchot, utilizando, renúncia não tem esse sentido, né? Renúncia tem a ver com digamos assim, a abdicação da força de autoridade de Deus sobre a proposição, sobre a frase, sobre o enunciado, né? E, ao mesmo tempo, renúncia também tem a ver com renúncia à dinâmica de propriedade subjetiva sobre o enunciado que se faz, né? Então, essa abdicação da propriedade, o enunciado que eu digo, ele é provocado por uma evidência, mas essa evidência não tem autoridade, e eu não tenho autoridade sobre ela. Eu acho que é nesse sentido que ele explora a dinâmica da renúncia. É por isso que é tão difícil, né, cara? Porque é paradoxal pra caralho, né? Porque a gente tem que identificar numa mesma afirmação um poder de evidência, um poder de certeza nela própria, sem nenhuma justificação, sem nenhuma petição de autoridade, né? E, ao mesmo tempo, uma renúncia, né, dessa força e tal. É complexo. E o caminho que não tem a ver com o pensamento, mas que acaba sendo, do ponto de vista estatístico, mais comum,
é cair no meio do caminho, né? Até mesmo ficar na relação entre a autoridade personalíssima do pensador sobre o enunciado, né? Na verdade, esse é o caminho mais comum, que é ficar um pouco pelo meio do caminho, né? O enunciado deixa de ter poder sobre o mundo, falar alguma coisa sobre o mundo, porque o pensamento não pode esclarecer problemas, não pode lidar com coisas. O pensamento é a forma literária de um autor, e aí uma espécie de fetichização do autor. E aí uma relação de propriedade do autor com o enunciado. De tal maneira que o âmbito de validade do enunciado se dá na relação entre a propriedade do autor e a sua literatura. O encanto que se tem com a literatura e o encanto que se tem com o autor. Tá? Que é uma espécie de relativismo. Talvez esse seja o relativismo mais forte que se tem hoje no mundo do pensamento, no âmbito filosófico. Né? É pensar o efeito enunciado apenas no âmbito do pensamento do autor. Né? E aí ele não tem mais uma capacidade investigativa, ou uma capacidade desbravadora, ou uma capacidade esclarecedora sobre qualquer coisa. Né? Sobre nada que seja exterior. É nesse sentido que o Blanchot parece privilegiar muito essa dinâmica do fora, em que o enunciado não é importante em função de si próprio ou do seu próprio corpus. Ele é importante para o lado de fora. Qual o lado de fora? O lado em que está o outro, em que as relações se dão. É como se fosse uma segunda maneira, uma nova maneira de estabelecer uma espécie de experimentalidade do pensamento, né? Que é o pensamento lidando com problemas e tentando resolvê-los. E por isso ele não tem nem um autor, nem tem uma propriedade intrínseca ao problema, senão o próprio enunciado. Né? É nesse sentido que ele se torna uma espécie de correção do que a comunidade científica gostaria de ser. Né? Porque a comunidade científica nada mais é do que a propriedade dos capitalistas sobre os laboratórios sobre as vacinas e sobre o problema. Né? Mas o que a comunidade científica gostaria de ser? Ela gostaria de ser um âmbito em que o dinheiro não tem pátria, o dinheiro não tem dono, só existe o problema e a solução do problema, e os cientistas vão se refutando, tentando caminhar na melhor solução possível. Né? Um pouco, pensando de outra maneira, é um pouco isso que o Blanchot diz, pensando de maneira mais mesquinha, né? No âmbito metafísico. Né? Então não são autores falando frases das quais são proprietários. São frases feitas para resolver questões e problemas em que a autoridade se dá simplesmente do poder de esclarecimento da frase, e não do poder do autor sobre ela, ou a propriedade do autor sobre ela, ou a propriedade dela sobre um problema. Isso é muito interessante. Ainda mais porque o âmbito inicial para ele é o âmbito da metafísica, e a metafísica tem a ver com a relação com o outro. Depois vem a epistemologia como uma espécie de substrato da metafísica, que lembra muito a maneira como Hume escreve o Tratado da Natureza Humana, ainda que com um estilo muito mais epistemológico. O Hume diz que o Tratado da Natureza Humana é a tentativa de inserir o método experimental em assuntos morais. Né? De tal maneira que a moralidade se dê ela mesma, esse âmbito da investigação metafísica, ela mesma em termos experimentais. Ou seja, sem autor e sem propriedade. Né? Vamos seguir. Vou precisar sair aqui, César. Tchau, João. Um abraço aí a todos. Valeu. A gente está quase terminando já também, né? Deixa eu só seguir mais um pouquinho para a gente terminar o... Ih, não vai conseguir. Eu fui muito devagar. Eu vou terminar pelo menos o período, tá? Aí depois a gente termina. Então tá. E aí a gente termina no... Esse aqui. Vamos lá. Assim, é o parágrafo da página 60.
Ele diz assim: pois, do momento em que sei isso, pois no momento em que sei isso, o desprendimento pelo qual unicamente posso alcançar a verdade, a renúncia que é minha parte divina, cessa de ser puro, e não renuncio a nada, tendo a certeza de que, renunciando, serei tudo e mais, e ainda mais, o próprio Deus. É o jogo paradoxal, né? Eu quando renuncio, não renuncio a nada. Porque quando eu renuncio, eu me coloco diante daquilo que precisa ser dito, diante do verdadeiro, por assim dizer, né? Professor, diga, Marcelo. apoiando assim a leitura do Blanchot, desde termos tipo mutismo, cessação do discurso, sim, não, me lembra aquela escola de Palo Alto, escreveu um livro chamado Pragmática da Comunicação Humana. Eles introduzem um conceito chamado comunicação paradoxal. Tipo a pessoa falar sim e pensar que não. Quando eu comecei a ler assim, o Blanchot, me veio essa obra na cabeça. Eu li alguns trechos dela, porque é uma obra bem complicada de entender, né? Que por mais o lado da psicoterapia, psiquiatria. E nessa obra, ele fala da natureza do paradoxo, da ambiguidade, da antinomia, e fala do jogo sem fim, da ilusão de escolha de alternativas. É um livro muito bom. Daria para entender também como que é a postura do cético também. Entendeu? Me fez lembrar esse termo, comunicação paradoxal, né? Uma pessoa dizer que sim, mas pensar que não. Entendeu? É isso que eu tô entendendo. Num certo sentido, você tá certa, na direção certa, porque o Blanchot, o ceticismo de maneira geral, privilegia um tipo de comunicação paradoxal. A grande questão é que essa, na verdade, é o que essa comunicação paradoxal permite, né? Não é a comunicação paradoxal por si própria. Porque a comunicação paradoxal por si própria, ela seria, na verdade, simplesmente contraditória e confusa, né? Ela seria uma maneira meio escorregadia de não se comprometer nem com o enunciado nem com o outro, né? E o ponto para o ceticismo, que também é o ponto aqui no Blanchot, é que essa comunicação paradoxal, ela acrescenta uma espécie de dificuldade comunicativa que faz com que uma espécie de abertura ao problema se dê, né? Ao invés de se privilegiar a solução do problema, a identificação com a proposição, ou no sentido ainda mais negativo, a identificação com um autor, com um enunciador, se privilegia o efeito de esclarecimento que o enunciado ou que o jogo de conversa tem com relação ao problema, ao fenômeno, à questão, né? Então, mas esse capítulo do Blanchot concerne a uma espécie de relativização dessa dinâmica paradoxal, porque ele, enquanto cético, pratica uma linguagem paradoxal. Mas a Simone Weil, enquanto alguém que não se comunica como uma cética, que se comunica como alguém que tem uma evidência, o caso do Nietzsche, por exemplo, o Nietzsche pode ser lido paradoxalmente se ele é bem lido, mas se você lê o Nietzsche de maneira mais episódica, ele perde o elemento paradoxal para ser um pensador claramente assertivo, né? Quase que inteiramente assertivo. Então, nesse sentido, o que o Blanchot está dizendo é que uma certa captura paradoxal de autores assertivos, que se movem a partir do efeito de evidência e trazem evidência para dentro da fala, faz com que o problema da evidência seja para além do enunciado dogmático. Percebe? O efeito da evidência é o efeito de valorização do enunciado. Esse é o ponto, né?
e que não concerne ao estabelecimento da propriedade, do desejo de propriedade de quem enuncia ou do enunciado sobre o problema, mas estabelece o fato de que aquele problema apareceu para quem colocou o enunciado como especialmente problemático, como especialmente nervoso, por assim dizer, né? Então, a comunicação paradoxal, ela pode ser manipulada numa chave simplesmente sofística, né? De dissolver a tentativa de comunicação entre quem fala. É por isso que o pensamento ele não se dá, no caso do Blanchot, na comunicação no sentido estrito, né? Porque a comunicação no sentido estrito, ela acaba tendo uma espécie de vontade de poder, uma vontade de influência, em que faz que a dinâmica paradoxal ela seja simplesmente sofística. Na verdade, o que você está querendo ser escorregadio até o momento em que você percebe que existe uma fraqueza no interlocutor, e aí se impõe o interlocutor uma determinada proposição. Não é esse o uso da dinâmica paradoxal no Blanchot, no ceticismo. O uso do paradoxal no Blanchot e no ceticismo é esse desarme, funciona um pouco como a dúvida, né? É o desarme da pretensão que inicia esse âmbito que via de regra é abrigado pela suspensão do juízo, em que se consegue pensar. E quando se consegue pensar, os enunciados não precisam ser paradoxais. Percebe? Se está claro e se foram desfeitas pretensões, naquele raro momento em que estamos cansados das pretensões, como Pedro bem lembrou, pensamos. E quando pensamos, se o enunciado é paradoxal, se não é paradoxal, não tem problema, né? Percebe? Porque estamos ouvindo uns aos outros, porque estamos claramente dispostos e disponíveis à diferença. Esse é o ponto, né? E aí os enunciados têm efeito sobre nós, e nós escutamos e reagimos a eles, né? Não no sentido de que vamos impor a nossa versão dos enunciados, mas no sentido de que vamos oferecer um esclarecimento complementar a isso que, no âmbito do outro, nunca se esclarece completamente, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão, porque a fala paradoxal por si própria, ela pode ser simplesmente uma fala sofística, uma fala para enlouquecer o outro, né? Pode ser também uma maneira de não dizer nada, você dizer que eu quero e não quero um copo d'água. Percebe? Se eu dizer eu quero ou não quero um copo d'água, eu gostaria de um copo d'água se eu não estivesse com sede, eu gostaria de um copo d'água quando a minha sede de desaparecer. Percebe? Essa é uma maneira de enlouquecer o outro. E aí não tem mais a ver com pensamento, tem a ver com uma estratégia de combate filosófica convencional. Faz sentido para você? Legal. Então, para terminar, ela diz assim, na página 60 ainda: assim, tudo que há de real na criação viria do que ela tem de não criado. Como você bem disse, é um uso paradoxal da frase. Para dizer que o problema não é nem criar nem não criar, né? Fora dessa parte incriada, ela não é nada e nada de bem. Vamos para o final. Aqui, ela está perto de conceber a criação em termos de exílio, que vai ser bem explorado no próximo capítulo, em termos de exílio. Como se, pela criação, algo do ser divino se houvesse exilado dele, dando-nos, então, por tarefa, trabalhar pela restauração da harmonia e da unidade, encarregando-nos do exílio, desse exílio que somos nós mesmos e nossa própria essência, e consumando até o final. Percebe? Se nós tomamos de maneira literal, e nós dizemos que a essência é o exílio, nós transformamos essa frase, a essência é o exílio, numa frase de natureza dogmática. Percebe? Para entender o significado da frase, de que a nossa essência é o exílio, ou seja, nós falamos de um ponto em que nós não sabemos de onde somos
ou não temos um lugar, uma estratégia é utilizar o efeito paradoxal. Ou seja, estamos e não estamos em exílio. É claro que essa frase, estamos ou não estamos em exílio, poderia também ser utilizada apenas como uma maneira de confundir o interlocutor, né? Mas, nesse caso, o objetivo não é confundir o interlocutor, mas é dar a entender ao interlocutor que o sentido literal de exílio não é problemático. Nós não estamos falando em não ter passaporte, mas estamos falando que um certo sentido do exílio, que é o sentido de se sentir seguro porque se é de um determinado lugar e se sentir seguro porque se tem propriedade aos anunciados, não pode ser preservado. Esse é o ponto. Percebe? O paradoxal é utilizado como estratégia enunciativa. Acho que foi ótimo, apesar da gente ter andado pouco, acho que o encontro foi muito bom. Eu vou parar na página, na página 62, tá? Vamos anotar. Na edição francesa é a página 174. E aí vamos marcar agora realmente para a semana que vem o final desse capítulo e o capítulo seguinte, que se chama O Indestrutível. Eu comecei a ler, mas não terminei. Tá. É um capítulo grande, então é bastante tarefa para a semana que vem. 4 e 5, então. Terminar o 4. Esse semestre você vai dar pro mestrado o quê? De política o quê mesmo? Vou te mandar o programa.